Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Vamos falar de Atlético Mineiro e Botafogo. Próxima rodada, neste domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, válida pelo Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão em situações de sinal de alerta ligado. Fui agora participar de um vídeo no canal do Frossar. Um abraço para o Frossar, né, meu parceiro atleticano, né, um dos grandes canais lá do Atlético Mineiro. Fui lá para falar um pouquinho de Botafogo lá no canal dele e percebi o seguinte: se nós estamos reclamando desse lado aqui do desempenho, que o trabalho não encaixou, que as coisas não estão legais, o Atlético Mineiro começa o Campeonato Brasileiro também da mesma forma. Apesar de eles terem sido campeões mineiro, né, o início de Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro não é legal. Apenas 2 pontos, 2 derrotas e 2 empates, na verdade. 2 derrotas e 2 empates nesse início de Campeonato Brasileiro para eles. Apenas 2 pontinhos e o último jogo foi contra o Santos na Vila Belmiro, 2-0 para o Santos lá na Vila, rapaz. Então assim, a situação não está legal também lá no Atlético, né? O Cuca já começa a ser um pouco pressionado, né? Porque se a gente olha o time do Galo no papel, é um time muito bom, né? Se a gente for ver, de fato, era para estar jogando muito mais do que de fato está jogando. A mesma coisa o Botafogo. Se a gente olha o time do Botafogo no papel, a gente fala, poxa, não é para o Botafogo estar nessa dificuldade toda, né? Então são 2 times que estão pressionados nesse momento, né? Muito pressionados. O Cuca do lado de lá e o Renato Paiva desse lado aqui. E o Botafogo deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o São Paulo, tá? O Botafogo deve ir a campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alex Telles continua no banco de reservas. Na zaga, Jair Cunha e Barbosa. Alô, Barbosa, pelo amor de Deus, Barbosa. Você foi o melhor zagueiro do futebol sul-americano no ano passado. Não é possível que você tenha desaprendido a jogar. Que início de ano tenebroso é esse, Alexander Barbosa? Né? O segundo gol de São Paulo parecia várzea, né? Você correndo para dentro do gol, ficou do lado do John, deu condição para o André Silva, enfim. Vamos melhorar, né, Barbosa? Você contra o Racing da Argentina já tinha sido assim, muito abaixo do normal. No jogo lá da Argentina contra o Racing, foi inacreditável. Então, assim, tá na hora do Barbosa voltar a jogar o que ele jogou no ano passado, né? Tá muito abaixo do normal, isso vem prejudicando também o Botafogo. Meio campo do Botafogo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Esse meio campo a gente já está acostumado, né? É o nosso meio campo que a gente sabe que joga demais, mas aí fica também algumas ponderações. Marlon Freitas está abaixo, né, do que poderia jogar, está errando várias situações que ele não errava no ano passado. Não está conseguindo dar a dinâmica para o jogo que ele dava, não está conseguindo acertar os passos progressivos que ele acertava no ano passado, também está abaixo do que pode produzir o Marlon Freitas, né? Savarino voltou para a posição dele, já mostrou o que ele pode produzir, já fez golaço contra o São Paulo, já deu assistência. E o Gregory, renovado, né, o contrato do Gregory até 2028, o Gregory também é um jogador que pode jogar mais do que está jogando. Então a gente começa a apontar, tá vendo? Quando o trabalho coletivo não é muito bom, o individual também não é. A gente começa a apontar dedo para vários jogadores. Apontamos dedo aqui para o Alex Telles, que está no banco de reserva, apontamos para o Barbosa, para o Marlon Freitas, para o Gregory. Olha só, de quem a gente está reclamando, né? Jogadores que a gente sabe da capacidade, jogadores que a gente sabe o que já jogaram no ano passado e que esse ano não estão conseguindo produzir da forma que deveria. E aí no ataque, Arthur na ponta direita, Matheus Martins na ponta esquerda e o Igor Jesus no ataque. O Arthur, meu amigo, vai ser difícil assim, a gente ficar comparando ele com o Luiz Henrique, ele não vai entregar a mesma coisa. O Luiz Henrique tinha facilidade de ir para a linha de fundo, cortava para a direita, cortava para a esquerda, ia cortar, fingia que ia chutar, dava aquele corte tradicional depois que ele fingia, né? Pum, cortava, o zagueiro passava botado assim, dando carrinho. É um craque, né, o Luiz Henrique. E o Arthur não vai conseguir fazer o mesmo, né? Então a gente espera que pelo menos o Arthur consiga, nas características dele, fazer um jogo melhor, né? Mas sarrafo tá alto ali na ponta direita. O torcedor vai cobrar muito o Arthur.
O Arthur já não tem a condição física que o Luiz Henrique tinha, né? O Arthur já é um jogador baixinho, de 1,60 m e pouco, não vai ganhar no corpo, não tem as mesmas características do Luiz. Tomara que ele melhore, assim, o que o Arthur tinha de bom no Bragantino? Chute de média e longa distância, ele abria para a esquerda, dava uma sapatada de fora da área, não está fazendo isso no Botafogo, está abusando de cruzamentos, talvez por falta de confiança. Todo lance ele pega na direita, vira para canhota, tenta cruzar dentro da área. No 1 contra 1, a gente espera também que o Arthur consiga levar vantagem na velocidade em alguns lances, por ser baixinho, às vezes na velocidade ele consegue botar na frente e arrumar algumas situações. Soteldo faz muito isso no Santos, né, no Grêmio também. É isso que a gente espera do Arthur, assim, a gente tem que cobrar o jogador conforme ele pode entregar. A gente não pode cobrar do Arthur fazer o mesmo que o Luiz Henrique, que aí é até cruel com o jogador, ele não vai chegar nem perto, assim, desculpa, mas não vai. E aí o Matheus Martins na ponta esquerda, né, um outro jogador que não vai entregar nem 20% do que o Almada entregava, mas nas características do Matheus Martins, talvez ali fazer uma combinação de jogada ali com o próprio Cuiabano e com o Savarino, né? Assim saiu um gol contra o São Paulo, né? Numa combinação entre eles, e torcer para que o Matheus Martins consiga evoluir a cada jogo, porque é isso, o Santiago Rodrigues também está fora, o trauma que ele sentiu contra o Bragantino, né? A pancada fez ele ficar fora da partida contra a equipe do São Paulo, e também contra a equipe do Atlético ele vai estar fora dos relacionados, né? Então é o Matheus Martins que a gente tem. Não tem muito o que fazer e temos que torcer para que o jogador consiga entregar mais do que vem entregando. E no ataque, Igor Jesus, né? O nosso centroavante que fez mais um gol aí de cabeça, né? Contra a equipe do São Paulo, já tinha feito gol de cabeça também contra o Juventude. Está entregando gols dessa vez, né? A torcida estava cobrando que ele fizesse gols, está entregando, né? E que continue fazendo gols, né? O Igor Jesus, repito, se você der oportunidades, se você tiver um time que crie chances para o Igor Jesus, que deixe ele na cara do gol pelo menos 2 vezes, pode ter certeza que ele vai fazer 1. Não é um jogador de perder tantos gols assim, não é. Agora tem que criar para o camisa 9, tem que fornecer opções para que ele consiga fazer os gols. E o Botafogo estava tendo essa dificuldade, agora começou a criar um pouco mais, o Igor Jesus começou a fazer gols, né? Enfim, fiz uma escalação comentada para vocês aqui, essa escalação do Botafogo, né? Para esse jogo desse domingo de Páscoa, os 2 times muito pressionados, né? É um jogo, sinceramente, que não dá para prever nenhum favorito. O Atlético Mineiro também não está bem, não está legal. E vai ser um jogo equilibrado e é isso, a gente vai ver como é que vai se desenrolar o contexto do jogo, mas é um jogo que, se o Botafogo conseguir fazer uma partida igual ele fez contra o Palmeiras, por exemplo, né, na primeira rodada, dá para o Botafogo vencer. O problema é entrar como entrou contra a Universidade de Chile, Bragantino, aí vai ficar difícil, né? Vai ficar muito complicado. Mesmo com o Atlético dessa forma, se o Botafogo entrar com a mesma postura que entrou nesses 2 jogos que eu citei, difícil, vai ganhar de ninguém. O máximo que a gente pode conseguir é um empate, olhe lá. Então vamos ver o que vai acontecer neste domingo, é isso, né? A gente volta com mais informações a qualquer momento do nosso Glorioso. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!